muito bem-vindo a mais uma EBD nesse Domingo do Senhor, dia 14 de março. Estamos aqui para estudar a lição 11. Fomos presenteados nesse trimestre com a nossa revista da CPAD que trata, justamente sobre o tema do pentecostalismo, nos dando a oportunidade de aprender mais sobre as nossas origens, sobre os nossos fundamentos, e tem sido gracioso aprender isso em todas as aulas que o Senhor tem usado nossos amados professores para trazer a palavra e o ensino aos nossos corações. Dizer para você também que é nosso visitante que nos assiste de outra denominação ou de outros lugares, seja muito bem-vindo também, que você possa também se manifestar aí no nosso chat. Também bem-vindo a pessoas até de outros lugares do mundo que têm nos acompanhado. Vocês também são muito bem-vindos nesta manhã. Eu gostaria de orar para nós começarmos então mais esta EBD, amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor nesta manhã maravilhosa. Pai, nós cremos que nesta manhã o Senhor há de falar aos nossos corações, porque quem nos guia é o Teu Santo Espírito, Pai. Como tem sido precioso aprender mais sobre a ação maravilhosa e poderosa do Teu Espírito Santo no meio da igreja, no meio da história, em nossas vidas em particular. Que nessa manhã o Espírito Santo, Pai, que tem guardado a igreja do Senhor, que tem instruído, Senhor, a igreja durante este tempo, Pai, e que vai continuar, que o Senhor possa visitar cada coração nesta manhã, ministrando segundo as necessidades de cada um de nós, que nós possamos aprender e temer ao Senhor ainda mais nesta manhã, sabendo-se, Pai, com temor da nossa grande responsabilidade diante da grande comissão de levar a palavra do Senhor a todos os povos. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Pois bem, amados, nossa lição hoje traz como tema compromissados com a evangelização. O nosso textual está em Romanos, no capítulo 1, verso 16, e diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nossa verdade prática diz: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos é nossa, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Ou seja, a nossa responsabilidade de cumprir o ID nos torna servos de todos. Nossa leitura bíblica em classe, amados, está lá em Marcos 16, do verso 14 ao 20. Vocês acreditam que esteja de posse aí, não é? Da sua revista e de sua Bíblia também. Já vai preparando sua oferta de coração ao Senhor enquanto isso. Também que você possa enviar, você que pertence à nossa EBD, o seu relatório para seus respectivos professores, para que nós possamos depois ter o nosso relatório o mais breve possível, amém? A nossa leitura bíblica então diz assim: finalmente apareceu aos 11, ou seja, Jesus, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, este será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes são os sinais que seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregavam em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amados, nós sabemos e acabamos de ler que Jesus, quando foi assunto ao céu, após estar, 40 dias depois de ressurreto aqui com seus discípulos, se manifestando a muitos, comendo, estando em comunhão com seus discípulos,
antes dele ser assunto e subir ao céu e estar à destra de Deus, na forma glorificada, Jesus então vai dar a grande comissão aos seus apóstolos, discípulos. E aquela comissão não ficou restrita apenas aos seus apóstolos, aos seus discípulos, mas ela também contempla cada discípulo de Cristo que se rendeu ao Senhor ao decorrer da história. Todos nós fomos comissionados juntos aqui a levar o evangelho de Cristo a toda criatura, a todas as nações. Como que o reino de Deus cresce, amados? O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo a Cristo. E para que isso aconteça, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então nós somos responsáveis por anunciar ao mundo perdido a verdade do evangelho de Deus. Todo crente precisa arder o coração, ter o desejo de anunciar o evangelho de Cristo. E às vezes nós podemos dizer, irmã Renata, eu não tenho dom de ir em missões, eu não tenho o dom da pregação, mas de alguma maneira, ainda que mais restrita, nós podemos falar de forma mais particular de Jesus a outras pessoas. Também podemos contribuir com a obra missionária, podemos sustentar a obra missionária de forma financeira, na oração, mas o que importa é que a obra missionária, o ir de Cristo, ou evangelizar as pessoas que estão à nossa volta, que esse desejo arda em nosso coração. Não é comum um servo de Deus, um filho de Deus, um crente que nasceu de novo, que foi regenerado, que ele não tenha o desejo de anunciar o evangelho de Cristo a alguém. E aqui a lição já começa na introdução dizendo que a igreja é a única agência do reino escolhida pelo Senhor para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Eu e você recebemos a nobre missão de anunciar o evangelho. E aí nós já entramos no tópico 1, que vai falar da evangelização como prioridade. O tópico 1 define para a gente muito bem o que é o evangelho. E ele vai dizer que o evangelho não é uma mensagem, mais uma mensagem que você vai anunciar a alguém. O evangelho não é mais uma filosofia, ele não é mais um estilo de vida, mais algo para somar. O evangelho é uma mensagem que se trata de vida ou morte. É por isso, amados, que o evangelho sofre tanta rejeição. Porque ao contrário das filosofias que nós aprendemos, ao contrário dos pensamentos humanos que são vãos e de outras religiões que você pode conviver com coisas que você acredita, que você não precisa abandonar os seus conceitos anteriores, seu estilo de vida, a mensagem do evangelho é uma mensagem de confronto. A mensagem do evangelho, ela primeiro precisa anunciar a morte de quem está ouvindo. Se não se reconhecer morto no pecado, morto para Deus por causa do pecado, se não reconhecer esse estado de trevas, o evangelho anunciado não vai surtir o efeito, porque Cristo surge diante do homem caído. A Bíblia diz que em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós estávamos em estado de perdição, até que Jesus nos resgatou do reino das trevas para o reino do seu amor, do seu Filho Jesus. Então o evangelho é uma mensagem que, ao anunciar, confronta as pessoas, porque eu não posso apresentá-lo como muitas vezes nós hoje em dia temos apresentado o evangelho no processo de evangelização como mais uma opção. O evangelho é um plus na sua vida. Venha para o evangelho, você não precisa mudar quase nada. É apenas uma convicção a mais que vai te deixar bem com a alma, bem com o espírito e ainda no final te garante a salvação. O evangelho é uma mensagem de salvação. Mas só é possível salvar, compreender salvação, aquele cujo coração o Espírito Santo de Deus alcançou e produziu nele uma genuína convicção de pecado.
Para que haja salvação, é necessário que haja o arrependimento. E para que haja arrependimento é necessário convicção de pecado. Por isso que o Evangelho é uma mensagem, não é uma mensagem alternativa, mas é uma mensagem que precisa ser anunciada, porque a Bíblia diz que aqueles que se entregarem a Cristo têm essa esperança da vida eterna, mas os que não creram já estão condenados. Então, quando o ser humano nasce, ele já nasce como um candidato ao inferno. E, amados, essa lição mexeu muito com a minha estrutura. E eu disse a Deus, Senhor, como nós estamos atrasados, como nós temos dado pouca importância, e isso mostra a fracassão do Espírito Santo nas nossas vidas. Todos os crentes na história que foram movidos, enchidos pelo Espírito Santo, era característica deles avançarem na pregação do Evangelho para salvar almas. Eu vi um dado que diz que 90% da energia missionária gasta cristão tentando ganhar cristão. Ou seja, tentando ganhar crentes fracos, crentes que estão às vezes 20 anos andando de igreja em igreja, igreja em igreja. São uma obra que, na verdade, ela não é para ganhar almas hoje, ela é mais para o crente mudar de denominação. Hoje eu não sou de Cristo, eu sou daqui, eu sou de outra igreja, e de forma que nós estamos transitando entre denominações diferentes, mas nos nossos dias ainda, principalmente, o Ocidente tem experimentado poucas conversões genuínas. E é interessante que nós, igreja, recebemos, é a única agência que recebeu o privilégio, porque nós, como igreja, somos a coluna e a firmeza da verdade. Só eu e você temos a mensagem capaz de livrar o homem da morte eterna. É por isso que a palavra evangelho, ela une aí duas palavras, né, que vem do grego. O advérbio eu, que quer dizer bem, e angelia, que significa novas, notícia, mensagem. Assim, o Evangelho é o que nós conhecemos, as boas novas de salvação, é as boas novas de que Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou e que Ele salva o pecador, que Ele voltará ainda para buscar sua igreja. Essa é a boa nova do Evangelho. Nós estávamos mortos, mas em Cristo Jesus nós fomos vivificados. Com Ele morremos, mas com Ele também fomos vivificados na sua ressurreição. E um dia seremos completamente vivificados para estar com Ele em glória. Essa é a mensagem que foi pregada desde a igreja primitiva e que será pregada até o último dia da igreja na terra. A mensagem do Evangelho, a despeito de diferentes culturas, ela é a mesma. As estratégias missionárias, nós veremos que elas podem mudar, mas a mensagem do Evangelho, o centro do Evangelho, é que somente por meio do Evangelho de Cristo é que o ser humano pode ser salvo. E que nós possamos ter a responsabilidade de anunciar a Cristo e este crucificado. Ainda há um morrer, ainda há uma cruz a ser carregada. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Caminhar com Cristo exige renúncias. Por isso a mensagem do Evangelho, se o Espírito Santo não agir, ela não produz os efeitos esperados. Glória a Deus pela ação do Espírito Santo no corpo da igreja. O ponto 2, o tópico 1 diz que o único Salvador do mundo, ora, não existe meio de salvação a não ser por Jesus Cristo. Eu não posso conviver o espiritismo, as teorias de Allan Kardec com o Evangelho. Eu não posso ser adepto do horóscopo, do budismo e ao mesmo tempo ser salvo em Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, também sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus estava deixando muito claro, tal qual na época do dilúvio, a única maneira de você fugir daquela destruição era qual?
entrando na arca. Noé, não é? Foi o pregoeiro da justiça, quase um século ali pregando a justiça, mas muitos, né, na verdade toda aquela geração não ouviu aquela palavra, não entrou na arca. Jesus é a única arca que pode salvar o homem perdido da inundação do pecado. E como o mundo está sendo inundado pelo pecado. Com portas de cima das potestades, de baixo pela nossa carnalidade, têm sido abertas. E assim o homem tem naufragado no pecado. E é interessante que nós, como pentecostais, irmãos, a obra missionária, ela ganhou um impulso. E são vários os estudos que mostram o quanto a obra missionária, evangelística avançou depois da descida do Espírito Santo. E Jesus, quando antes de subir, ele vai dizer para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, até que recebais a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e assim ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Fazer missões, pregar o evangelho, anunciar a Cristo é algo que pressupõe revestimento do Espírito Santo. Nós podemos até, munidos de uma boa palavra do evangelho, de um bom conhecimento teológico, anunciar Jesus. Mas a verdade é que essa transição, levar o que eu falo, né, aquilo que eu anuncio, aquele que ouve, e levar isso ao coração e produzir fruto digno de arrependimento, essa é uma obra confiada só ao Espírito Santo. Diz-se que depois da criação e da encarnação, o derramamento do Espírito foi a terceira maior obra de Deus aqui na Terra. E nós cremos que realmente nesse sentido porque o dom da habitação perene, contínua de Deus através do Espírito Santo em nós, isso é algo inédito. E nós fomos privilegiados. A partir de agora, vós sois o templo do Deus Altíssimo, o templo e morada do Espírito Santo. É por isso que nós podemos anunciar o Evangelho com ousadia, não o Evangelho apenas com sublimidade de palavras, não apenas munido do intelectualismo, mas munidos pelo poder do Espírito. E já que estamos falando do movimento pentecostal, nós aqui hoje, nossa igreja, ela é fruto desse movimento pentecostal. Quando o Espírito Santo tornou a soprar, Deus tornou a soprar esse reavivamento, principalmente no início do século passado. Houve um silêncio, do Espírito Santo durante grande parte, não porque ele deixou de agir, mas porque a própria teologia da época não dava o lugar que a igreja primitiva sempre deu ao Espírito Santo. Um lugar de destaque, sobretudo para anunciar a palavra e crescer o reino através das missões. E a lição trouxe essa preciosidade. Nós podemos contemplar nossa responsabilidade da igreja. A responsabilidade maior da igreja não é fazer eventos simplesmente para os crentes. Não é estar aqui simplesmente com templos maravilhosos, investindo no aqui e no agora. Se nós tivermos uma excelente organização, mas o trabalho focado em ganhar almas para Jesus não estiver sendo feito, então nós estamos com enfoque errado. Jesus não parou antes de subir e disse: olha, vai lá e constrói grandes templos. Jesus não disse: vai lá e tem uma organização simplesmente perfeita administrativa, mas ele disse: espere descer do alto o Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ele vos dará poder. Poder para quê? Para fazer meu nome conhecido na terra. Poder para quê? Para que através dos sinais, do poder da palavra, o evangelho cresça e alcance o mundo. E assim, através daquele pequeno movimento que começou em Jerusalém, quantas e quantas vezes durante a história, quantos líderes tentaram suprimir o evangelho? Quantos líderes do próprio evangelho morreram e parecia-se que com eles morreriam também a palavra, mas sabemos que ela só cresceu? O evangelho, o cristianismo hoje, claro que isso também alcança os católicos, mas o cristianismo hoje
é a religião considerada a maior religião do mundo ainda. Então, você veja que a história provou que o evangelho avançou. E avançou porque o Espírito Santo é quem foi o responsável por esse avançar da igreja. Mas a comissão foi dada a mim e a você. É a igreja que anuncia o evangelho. Está com a igreja o poder de anunciar a libertação, a cura para a alma adoecida do homem, o livramento da morte eterna está comigo e com você. E isso é uma urgência. Anunciar o evangelho é a maior urgência da igreja. Amados, sobretudo nós que cremos e vivemos para anunciar, além de anunciarmos que Jesus morreu, ressuscitou, nós temos uma mensagem em nossos lábios de urgência, porque nós estamos aguardando a bendita promessa que nos foi feita de que Jesus, assim como ele veio, morreu e ressuscitou e foi assunto ao céu, que aquele Jesus que do céu nós vimos subir, que um dia ele virá nos buscar. E diante disso, nós entendemos que nós estamos vivendo esse tempo. É por isso que é urgente, porque cada vez que perece um, sem Cristo, ele está condenado ao inferno. Então nós sabemos que a única esperança para que alguém seja livre do destino do inferno é se render a Cristo Jesus, e ainda mais que se está se aproximando o grande dia do Senhor, o dia em que nós seremos levados, o dia da ira do Senhor que há de vir, do julgamento do Senhor, mais ainda com mais ânsia, com mais veemência, com mais autoridade, com mais disposição, nós devemos buscar anunciar ao Senhor. Quantas vezes nós temos familiares que não conhecem a Jesus? E nós não oramos, nós não buscamos a Deus por ele, às vezes filhos, mas é porque nós ainda não temos a real dimensão do que será uma eternidade sem Cristo. A maioria de nós temos deixado assuntos espirituais para resolver quando der. Isso é a prova real de que nós nem sabemos o que é o céu, nem muito menos temos noção do que será o inferno. Eu estive pregando um dia desse numa certa igreja, e ao descer do púlpito eu perguntei ao pastor, ele havia antes me mostrado a foto dos filhos. E nesse momento eu perguntei como estava, cadê os filhos ali para que eu pudesse identificá-los. E o pastor disse, eles não estão mais aqui. Aliás, eles não estão mais na presença do Senhor, mas eles estão uma bênção. Eles não me dão trabalho algum. Amados, quantas vezes nós ainda estamos com essa ideia? Não importa uma pessoa quão boa moralmente e eticamente ela possa ser, se ela não dá trabalho moral à sociedade, se não dá trabalho dispendioso à família, mas ela está debaixo da ira de Deus. As flechas da ira de Deus estão apontadas para ela, e isso é a visão mais terrível que nós podemos ter. O meu pai, quando nós estávamos fora dos planos do Senhor, minha mãe chorava dia e noite. Quantas vezes nós víamos o gemido dele pelas nossas almas, e a ponto de falar, Senhor, eu quero fazer um pacto com o Senhor, de que o Senhor salve a minha família. E quantos de nós estamos vivendo confortáveis, vendo pessoas tão amadas, queridas, partindo para a eternidade sem o Senhor? É óbvio, amados, que o Evangelho é decisão. Cada um dará conta de si mesmo. Jeremias, Deus disse para ele, olha, se você falar e anunciou, mostrou, e a pessoa não quis, você está livre do sangue daquela pessoa. Mas se Deus tem colocado pessoas à nossa volta, e nós covardemente não temos anunciado a palavra que pode mudar o rumo da história dessas pessoas, então Deus cobrará de mim, de você. Essa palavra me encheu de temor nesta manhã, que possa também encher o seu coração de temor. Hoje, olha, os dados dizem que nós investimos tão pouco na obra do Senhor, na evangelização. Cerca de 30 centavos por mês é a média do que o crente investe em obra missionária. 30 centavos por mês. Estima-se que cada pessoa, e aqui considerado crente, gasta uma média de R$80 só com lanche, uma média por baixo, bem por baixo, considerando uma classe baixa. R$80. Isso seria 78 vezes mais do que ela gasta para livrar do inferno
uma pessoa, uma alma. A Bíblia fala que uma alma, não é isso? Ela vale mais do que o mundo inteiro. Mas eu fiquei envergonhada, porque tantas coisas têm nos ocupado e quão pouco nós temos sido vozes do Senhor para anunciar àqueles que nunca ouviram ou que ainda estão em trevas, cujos olhos ainda não foi aberto para a verdade do Espírito Santo. E olha, segundo a Associação de Missão Transculturais, a fé cristã está sendo descolonizada, ou seja, onde que começou esse círculo? Começou na Europa, nos Estados Unidos, e hoje a evangelização ela tem caído na Europa, caído nos Estados Unidos, na América, e ela tem crescido na América Latina, que já cresceu, mas até está caindo de novo, mas ela tem crescido absurdamente na Ásia e na África. Deus está visitando esses lugares com avivamento também, onde o evangelho tem crescido, onde pessoas têm vindo aos pés do Senhor. E nós, Brasil, somos considerados, irmãos, o maior país pentecostal do mundo. Aqui está a maioria dos crentes pentecostais. Ser pentecostal significa crer totalmente, inteiramente na ação do poder do Espírito Santo, direcionando a igreja na palavra, no poder da palavra, em novas línguas, em sinais, prodígios, no avanço do reino. E nós estamos andando a capenga porque estamos apresentando um evangelho fraco, porque nossa vida é fraca, há pouco poder para anunciar o evangelho. Então, onde está? Se somos o país que, em tese, se é isso que cremos na maior ação do Espírito Santo, que estamos buscando uma ação similar ao que aconteceu lá na igreja primitiva, na época contemporânea ao Pentecostes, se é verdade isso, por que o nosso país ele decresce moralmente tanto? Somos o país do mundo que mais aprova o divórcio. Isso entre os evangélicos. Então você veja as incoerências. Olha o tráfico de crianças, estamos liderando no mundo a pornografia infantil. Então cadê esse poder que não está fazendo essa diferença? Nós surgimos do seio da evangelização, de um tempo de avivamento, sobretudo na Rua Azusa. Esse avivamento ali em Los Angeles que explodiu para o mundo. Os nossos pais da igreja, Gunnar Wing e Daniel Berg, que eram suecos, que ao visitar Los Angeles também foram inflamados por esse fogo. E é interessante que tudo foi direção do Espírito, eles acreditavam na direção do Espírito, e tudo foi feito na direção e no poder do Espírito. A Assembleia de Deus nasce desse fogo pentecostal. Gunnar Wing tinha uma promessa de que ele ia para a Índia. Eles queriam enviar para a Índia, aliás, mas ele cria no coração que esse não era a vontade, o propósito do Senhor. E orando, Deus mostrou profeticamente que ele iria para o Brasil, para esse lugar, e foi para esse lugar que Deus indicou ele e Daniel Berg para vir, para o Pará, para o Brasil. E, amados, Deus está no controle da evangelização. Se você parar para pensar, até na logística do Espírito Santo está no controle. A Assembleia de Deus no mundo hoje tem em torno de 65 milhões de crentes, mundo afora. Só no Brasil nós somos quase 23 milhões de crentes. Será que nós não deveríamos incendiar essa nação? Se é verdade que cremos, e assim cremos, no agir sobrenatural e contemporâneo, atual do Espírito, dos dons do Espírito que edificam a igreja? Vamos refletir nesta manhã. E qual é a nossa teologia? O ponto 2 vai dizer, olha, a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, mais especialmente depois da Reforma Protestante. Qual é a nossa teologia a respeito do alcance da obra expiatória? Quando eu falo da obra expiatória, eu estou dizendo é o alcance da morte de Cristo na cruz. Eu acredito que Jesus morreu para salvar quem? E aí nós temos duas correntes sobre isso. Uma vai acreditar que a expiação é limitada. A expiação limitada é uma teoria que nasce dizendo que Jesus morreu por alguns. Jesus não morreu por todos. Eles entendem que, concluem
que quando a Bíblia fala que Jesus morreu a fim de que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade, que todos os homens não são todos os homens do mundo, mas que são apenas os homens crentes. Não há base teológica, bíblica, para nós ancorarmos isso. A Assembleia de Deus, ela é uma denominação e nós pentecostais acreditamos que a interpretação da Bíblia ela é autêntica. Nós não acreditamos ou levantamos ou erguemos um nome, nem nossos fundadores ousaram assim fazer, se considerarem intérpretes da Bíblia. Então nós não temos mediadores, entendemos que a Bíblia fala por si mesma. Se você buscar desde 1930 as edições da CPAD, nunca sustentamos essa teoria. Nós entendemos que a salvação de Cristo está ao alcance de todos. Jesus morreu a fim de salvar todos os homens. É interesse de Deus que todos os homens se salvam e que ninguém venha se perder. Então nós cremos que a expiação, a morte de Cristo é para todos. Ao passo que há quem crê, isso é uma heresia, de que a morte de Jesus não é para todos, apenas para um grupo determinado, previamente escolhido. Nós não cremos assim, mas vale ressaltar que o fato de nós crermos que Jesus morreu por todos, não quer dizer que todos vão à salvação, que todos irão se salvar. Isso é uma outra questão. Então, nós cremos que a salvação foi ofertada a todos os homens, mas que por conta do livre-arbítrio, do ser humano ser responsável pelas escolhas que faz, ele será responsável diante de Deus por sua escolha. A ele foi ofertado a graça de ser salvo, mas se ele rejeitou a graça, então ele será condenado. Então entenda-se, oferecida ela é a todos os homens. Deus não escolheu por quem morrer, mas uma vez que ele morreu por todos, está ofertado a todos, hão de se salvar aqueles que se renderem à verdade de Cristo. É por isso que no Evangelho de João ele vai dizer que a condenação será esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Naquele dia, irmãos, os homens serão indesculpáveis, porque ouviram de Jesus, a igreja anunciou Jesus, a luz veio, foi dada uma solução para ele. Deus disse que mesmo criminoso, mesmo cheio de pecado, mesmo cheio de crimes, Jesus estava disposto a nos absolver, através da graça, do sacrifício, da justiça em Cristo Jesus. Mas os homens não quiseram, os homens amaram mais as trevas, odiaram a luz, porque a luz reprovavam eles, mostravam que suas obras eram más. E Deus, desde quando fez a luz, amou a luz. É por isso que Cristo é a luz que veio ao mundo. E eu e você somos o reflexo, o brilho que traz essa luz. Então é por isso, amados, que anunciar Jesus a um mundo perdido é um privilégio, mas é uma palavra tão séria que ela só pode ser anunciada no poder do Espírito Santo. O pentecostalismo mudou o rumo das missões. O que nós avançamos em 100 anos é mais do que nós avançamos durante toda a trajetória desde a igreja primitiva. Então veja, quando na Rua Azusa, Frank Bertman, que é um dos cronistas do avivamento, ele vai dizer que Los Angeles, no início do século passado, a partir de 1905 ali, era considerada a Jerusalém americana, onde Deus visitou eles de tal forma que os cultos duravam de 10 da manhã, às vezes até as 2 da madrugada, ou seja, era mais de 12 horas. E ali eles sentiam o poder de Deus, havia uma visitação sobrenatural do Espírito Santo que os revestia. E muitos líderes, tendo notícia disso, muitos missionários, assim como o próprio Gunnar Vink e Daniel Berg,
vinham de longe para saber o que estava acontecendo. E ali Deus falou para Gunaving que ele só seria enviado a missões quando ele fosse batizado no Espírito Santo. E ele recebeu o batismo e então vieram e fizeram essa obra maravilhosa. Olha como o Espírito Santo trabalha na evangelização. O Espírito Santo foi nos dado a fim de que nós obtivéssemos poder para anunciar o Evangelho. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas eu e você somos a boca que Deus vai usar. Lá, quando Paulo está anunciando o Evangelho de Cristo lá em Filipos, Lídia vai ouvir. Paulo está pregando a palavra, mas quem vai abrir o coração de Lídia é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Então nós não devemos pregar o Evangelho preocupados com quem irá se salvar, com a quantidade, com o número, mas preocupar para que o Espírito Santo produza em cada um a medida do desejo do Espírito Santo. Então, a nossa responsabilidade é anunciar, é viver o Evangelho para que o mundo creia que o Senhor é conosco, que a mesma obra graciosa que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na vida daquele que me ouve. Amém? Então, nós cremos que essa graça foi ofertada a todos os seres humanos que pisaram aqui e que haverá uma responsabilidade de cada ser humano de responder diante de Deus, porque resolveu negar a luz, rejeitar a luz. E a condenação será esta: você teve oportunidade, mas rejeitou. Foi ofertada a luz, você escolheu morar em trevas. Que Deus nos conduza a livrar muitos ainda das trevas eternas, porque essa sim será a pior. Amém? E no tópico 3, engraçado, irmãos, que anotei aqui, sobre essa questão das teorias, da expiação limitada, existe um filme que é A Caminho da Fé, em que ele conta a história de um pastor que entrou por um caminho em que, apesar de ele era um pastor batista, e ele começa a entrar em crise na sua fé. Está disposto até na Netflix esse filme, A Caminho da Fé. E eu até pensei no início que era um filme que fosse de uma história de um pastor, algo bom, proveitoso, não é? Mas esse filme conta a história de um pastor que ele começou a questionar a bondade de Deus no sentido de condenar as pessoas que ele consideravam estar sofrendo situações injustas ao inferno. E ele dizia: como que o continente africano, um lugar tão pobre, onde as pessoas não têm nem opção de serem diferentes, Deus não seria bondoso se ele condenasse todos ao inferno? E ele não conseguiu ter a percepção de que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus convive perfeitamente com a justiça de Deus. E ali ele passou a crer numa doutrina que é uma heresia, que é a doutrina universalista, que crê não só que Jesus morreu por todos, mas que a morte de Jesus é eficaz e que já salvou a todos. Que Jesus, na sua bondade, morreu para salvar universalmente. Então, independente das decisões que eu tome, na bondade de Jesus eu já estou salva. Isso é uma heresia, porque nós cremos que aquele que crer, for batizado, esse será salvo. Então, nós temos que crer em Jesus. Se eu não tive essa oportunidade, não manifestei fé em Cristo ou rejeitei, então eu não tenho direito a esse privilégio. Amém? E o tópico 3 vai falar da evangelização local e transcultural. É interessante, amados, a gente perceber que evangelizar, está dizendo aqui, ó, evangelização é o ato de comunicar boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então veja, evangelizar, a igreja pode evangelizar o bairro, ela evangeliza nós evangelizamos nossos vizinhos, evangelizamos os nossos amigos de trabalho, as pessoas que podem estar indo conosco nos ônibus, enfim, eu posso evangelizar, anunciar o evangelho a qualquer pessoa próxima da minha cultura. Quando eu falo de missões foi um termo usado para o ir para além das fronteiras.
Então, quando eu falo em missão, depois a gente acabou acrescentando missão transcultural, mas ela já surge remetendo a essa ideia de eu sair da minha cultura para anunciar o evangelho a pessoas de outras culturas. No início até se acreditava, olha, que a xenolalia, que seria uma capacidade de interpretar ou de falar uma língua que você não conhecesse, que era um dom que eu recebia para anunciar o evangelho a outras nações. Então as pessoas acreditavam que eu poderia receber uma língua específica e eu aprender o inglês para anunciar lá. Mas aí se percebeu que não se tratava disso, que as missões seriam feitas independente da xenolalia, ou seja, de eu saber falar a língua do indiano. Hoje eu posso não saber, mas eu vou procurar saber. Quando chegou no Brasil, o Gunnar Vingre foi quem pagou um professor particular para ensinar ele o português. E depois que ele ia aprendendo, ele ensinava o Daniel Berg. Ou seja, ele não recebeu o dom da xenolalia de falar o português, mas ele foi, mesmo não recebendo, ele procurou se aperfeiçoar e aprender a falar a nossa língua. E Deus foi maravilhoso, porque através do Nordeste, Deus sabia que haveria um êxodo rural, que as pessoas sairiam do Norte e Nordeste em busca do Sul e Sudeste e assim levariam o Evangelho. Porque todas as missões eram feitas partindo do Sul e Sudeste. E Deus fez diferente com a Assembleia de Deus. Nós viemos para o fim do mundo, porque Deus sabia que de lá as pessoas iam ficar insatisfeitas e iam procurar outros lugares. E assim o Evangelho... Gente, que logística do Espírito Santo é perfeita, amados. Que coisa maravilhosa. E a evangelização, então, é isso. E o trabalho de missões, olha, é a evangelização entre pessoas de cultura diferente da nossa. É importante dizer que o Evangelho é uma mensagem única. Eu não posso anunciar um tipo de Cristo lá na Índia e outro na América. A mensagem de Cristo é a única. Ele morreu por nós, ele ressuscitou, ele vai voltar. E todo aquele que crê nessa verdade, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que vai nos conduzir ao céu, ele tem direito a essa promessa. Então, missões, ela é universal, a mensagem é uma só. Porque quem capacita a fazer missões é o mesmo Espírito. O dono da obra, a gestão, vem do mesmo dono. Então, a mensagem ela é única. Claro que ela é adaptável. Paulo, quando está pregando lá para os atenienses, ele está pregando com uma estratégia. Quando ele está pregando lá na sinagoga para os judeus, ele está usando uma outra estratégia. A estratégia, a abordagem, não muda o conteúdo da mensagem. E eu te pergunto, você está investindo tempo na salvação de alguém? Você tem orado? Porque o Espírito Santo tocou no meu coração que eu tenho orado pouco para que Deus salve. Orado tanto por nós, por tantas coisas, mas chorado pouco. Quantas pessoas por minuto, amados? Os dados, se você procurar agora no Google aí, quantas pessoas morrem por minuto, você vai ficar horrorizado. Quantas pessoas morrem por dia, você então vai ficar assombrado que mais de 100 mil pessoas morrem por dia. E dessas 100 mil, irmãos, a média é que 85 mil pessoas por dia estão indo para o inferno sem conhecer a Jesus. Alguém vai prestar conta dessas almas. Não porque elas escolheram, mas talvez porque nós nos acovardamos, porque nunca anunciamos. Quantas vezes nós estamos num lugar há tanto tempo, né, e temos vergonha quando Deus nos dá a oportunidade de anunciar o Evangelho. Lemos aqui no texto áureo, Paulo dizendo ao Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu sei, eu conheço, eu tenho por experiência que ele é poder de Deus. Para quê? Para salvar. Então a mensagem não é minha e sua, nós apenas carregamos uma mensagem e essa mensagem ela é poderosa, ela é verdadeira e ela pode mudar o rumo da vida das pessoas, como mudou o meu rumo, como eu creio que mudou o rumo da sua vida. Então a evangelização é a principal tarefa da igreja. Todos nós devemos estar imbuídos em pregar o evangelho a toda criatura. Alguns dizem que onde é o mundo? Pregar a todo mundo, a todas as partes do planeta, aonde nos forem dada a oportunidade. Existem ainda dados estarrecedores sobre áreas do mundo que ainda não foram alcançados pelo Evangelho.
No mundo existem 8.000 povos que ainda não foram alcançados, irmãos. Fiz uma pesquisa que diz que 6.800 línguas no mundo existem. Pensa comigo, 6.800 línguas. E dessas línguas, apenas 333, ou seja, 5% das línguas do mundo tem a Bíblia traduzida. Quando eu li esse dado, e eu pude perceber que 4.500 línguas, povos, cujas línguas nunca tiveram sequer um trecho da Bíblia traduzido. No livro de Atos, você vê que tão logo o Pentecoste acontece, o poder desceu, não desceu para que eles ficassem ensimesmados, ensoberbecidos, desceu para que o evangelho pudesse ser anunciado. Olha a mensagem de Pedro lá de Atos 2, olha a autoridade com que Pedro pregou, olha Filipe pregando aos samaritanos, depois pregando ao eunuco, a igreja foi capacitada. Olha Paulo, a partir de Atos 13, anunciando o evangelho. O nosso poder, irmãos, a nossa ideia é que nós fiquemos aqui, nesse corpinho aqui, enquanto nós não somos revestidos de poder. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos aqui unidos juntos buscando uma coisa, o que é? Revestimento de poder, para que eu possa avançar. Minha Judéia, onde vai ser minha Judéia? Para eu pregar para um samaritano que é gente que me resiste, eu preciso de poder do alto. Quantas pessoas têm resistência simbolizadas por samaritanos à sua volta? Gente que não acredita mais em você, gente que está errado, que você se sente constrangido ao ter que pregar para ele, porque ele resiste à sua palavra, ele é desobediente. Mas você precisa ser revestido para anunciar. Então, enquanto estamos em Jerusalém, estamos aqui entre irmãos fortalecidos. Mas ao partir para o combate, para as forças cósmicas do bem e do mal, que nesse momento estão militando a fim de que as almas não sejam salvas, uma alma, irmão, para ser salva, irmãos, para ser salva do poder das trevas, é muita oração, é poder de Deus agindo para libertar o homem da escravidão do pecado. Então, que nós possamos nos responsabilizar. Quantos de nós, irmãos, quando eu pensei que quase 70% dos povos ainda não têm a Bíblia traduzida, irmãos, isso é uma vergonha para nós. Nós que abraçamos não só uma Bíblia traduzida, Deus nos deu um método de leitura glorioso, que isso possa gerar temor no meu e no seu coração. Essas almas que estão se perdendo, nós também somos responsáveis quando não investimos. Quantas vezes nós não temos fé sequer para investir aqui? Quantas vezes os pastores estão mendigando recursos? Porque nós não temos fé para usufruir, para investir no reino de Deus aqui, aonde a parede é investimento meu, aonde os equipamentos de gravação que você está ouvindo é investimento nosso, ou seja, você está vendo com seus olhos e já tem resistência em investir. Imagina em missões. As missões portas abertas, irmãos, era para ter um trabalho 10 vezes mais do que tem hoje. Mas nós não estamos preocupados com salvação de almas, estamos preocupados com aqui e com agora. A sua maior missão nessa vida, aquele que desviar uma alma do inferno, irmão, da perdição, terá uma multidão de pecados coberta. Vamos lutar para salvar almas. O Pentecoste veio, o poder do Espírito Santo desceu. Desceu para quê? Para nos imbuir, nos capacitar a salvar almas. E é isso que está dizendo, as missões. Qual é o desafio de hoje? Irmãos, o campo é o mundo. O campo que Jesus disse é Jerusalém. Aí ele fala aqui, Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem Judéia, nem Roma, nem cidade nenhuma. Jesus disse que primeiro pregasse em Jerusalém, depois em outros lugares. O que isso quer dizer isso? Que as missões, Jesus não disse... Recebereis poder e primeiro prega em Jerusalém, depois prega em Judéia, depois prega em Samaria. Não. A obra de Deus ela é feita simultaneamente. Enquanto tem missionários atuando no Nordeste do Brasil, onde mais de 70 cidades, o evangelho não tem acesso nenhum aqui no Brasil ainda. Nós temos lugares no mundo, né, a gente sabe a janela 10/40, que a dificuldade do evangelho chegar até esses lugares.
Mas isso é feito simultaneamente. Estamos pregando aqui, outros missionários na Índia, outros na China, onde mais de 500 milhões de pessoas na China ainda não ouviram de Cristo, não puderam ter acesso a essa verdade completa. Então, amados, eu digo para mim e para você, enquanto parte do corpo da igreja, a igreja unida é responsável por anunciar a palavra. E eu e você, como membro, também somos responsáveis. Que nós possamos, no nosso dia a dia, saber que nós somos responsáveis. O mundo não pode se responsabilizar por nós porque não tem nada a nos oferecer. Agora, eu e você somos portadores da palavra poderosa que pode mudar a história do mundo, que pode mudar o curso de um parente, de um amigo ou até, quem sabe, de um inimigo. Que Deus nessa manhã visite nossos corações com o desejo ardente de ganhar almas para Jesus. Eu preciso rever meu cristianismo, eu preciso amar mais as almas e às vezes pode ser que você nunca vai atravessar uma fronteira, mas você será uma coluna na oração por missões, você será um contribuinte fiel da obra do Senhor. Que o Senhor possa levantar a nossa igreja como a igreja missionária, como a igreja que entende o ID de Jesus, como a igreja que entende que o Pentecoste veio, que nós temos uma origem poderosa que foi nos dada para que o reino de Deus avance. E o Evangelho, Hudson Taylor disse que não são grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos, mas nas mãos de um grande Deus. Que você e eu possamos reconhecer a nossa pequenez nesta manhã e saber que nós precisamos ser revestidos de poder do alto, da plenitude, da virtude do Espírito, a fim de ganhar almas para Cristo. Que Deus levante um espírito missionário em nossos corações, uma chama missionária que já comece no entorno dos nossos. Quem sabe assim nós fluiremos mais no Espírito, amados, desejando o que Deus deseja, tendo mais comunhão com aquilo que Deus sonha, com o que Deus almeja, com aquilo que Deus quer fazer. Quando estamos em sintonia, somos capacitados pelo Espírito para fazer o que Deus quer fazer. Vamos andar nessas veredas. Também gostaria, nesta manhã, aproveitando que estamos falando de evangelização, que é a prioridade da igreja, te convidar a sustentar esta obra. Essa obra, quem sustenta ela é Deus, mas Ele usa a minha vida e a sua. O recurso que nós precisamos está comigo e estar com você. Que Deus possa mover seu coração agora. Nós temos aí o PicPay, temos o Pix, você está vendo na tela agora aí as várias formas que você pode contribuir, as contas da igreja. Que o Espírito Santo te mova a saber que você é responsável pelo avanço do reino. Também compartilhe esse vídeo, não só oferte, mas para que ele chegue a mais pessoas. Mas que o seu coração esteja em contribuir, sabendo-se que você é um parceiro da obra missionária, do avanço do Evangelho, quando você também patrocina o reino de Deus. Então, a ti está sendo oferecida agora a rica oportunidade, a graça de contribuir. Porque aquele que muito semeia, vai também colher muito. Então, que essa matemática seja multiplicada na sua vida. Então, amados, nós concluímos essa lição, sabendo que o desafio da igreja é retomar essa chama. Nós acreditamos que os nossos pais, lá no início do século passado, através desse movimento da Rua Azusa, receberam um revestimento que alcançou diversas partes do mundo que foram evangelizadas através dessa chama pentecostal. Mas também entendemos que é necessário que o Espírito Santo torne a soprar sobre a Europa, que tem se tornado um bloco de gelo espiritual. Toque também e sopre sobre a América. Sopre sobre a América Latina, que tem decrescido na evangelização. Nós precisamos de um novo sopro do Espírito Santo. O responsável por essa obra, quem é que está preparando através da evangelização uma noiva imaculada para o Cordeiro, para o Filho? É o Espírito Santo. E um dia Ele há de apresentar essa noiva. Vamos, através de nós, sermos os meios, veículos que Deus vai usar para que Deus possa salvar mais e mais pessoas. Que o céu seja povoado por almas que eu e você tivemos o prazer de ganhar para Cristo através da mensagem do Evangelho, das boas novas do Evangelho.
Amados, eu agradeço esse tempo. Que Deus abençoe você, visitante, sua família. Eu gostaria de orar para encerrar essa lição. Amém? Senhor Deus, muito obrigada por esta manhã, pela tua palavra que é fiel, verdadeira, onde aprendemos, Pai, que a maior tarefa da igreja, Pai, não é administrativa apenas, ela é pregar e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Cristo é o único caminho ao Pai. Tua palavra diz que somente o Filho conhece o Pai, somente o Pai conhece o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Pai, se o Senhor, Pai, não nos revelar, se o Espírito não agir nos nossos corações, nós também não teríamos te conhecido. Todos nós que estamos agora aqui, Senhor, somos fruto desse Evangelho poderoso. Pai, que nós possamos ser meios, instrumentos, Pai, para que o Senhor possa alcançar novos corações, novas vidas, Pai. Que o poder do Espírito Santo venha revestir cada um de nós essa manhã. Eu entrego cada um nas tuas mãos, Pai, para que nós possamos também viver o fogo do Pentecoste em nossos corações, a capacitação extraordinária e sobrenatural do Espírito Santo para avançar o reino de Deus, porque há uma promessa, Pai, que as portas do inferno não resistirão, Pai, à igreja do Senhor, o avanço do reino de Deus, Pai, porque nós somos capacitados não em nós mesmos, mas pelo poder do Espírito que nos foi dado, pela virtude do Espírito que veio sobre nós, e assim nós te agradecemos, Pai, que essa chama do Pentecoste, da evangelização, que a chama missionária nunca se apague dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.